Bom dia, garotada do oitavo ano. Bom dia também aos professores guerreiros e parceiros que já estão aí no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. Os profs já estão chegando aqui no chat, já estou observando, todos desejando um bom dia de trabalho. E a galera aí do La Torre, lá em Osasco, está aí desde a aula do sexto ano, todo mundo juntos aí, para estimular essa garotada a continuar estudando. Nós teremos uma aula hoje muito interessante aí de geografia e o tema da aula já está na tela. Indicadores demográficos do planeta, parte 1. Para poder ministrar a aula de hoje, já está aqui ao meu lado, preparado, o professor de geografia, Antônio Russo. Bom dia, professor Antônio. Bom dia, professor Carlos. É um prazer estar aqui contigo. Também é um prazer estar aí com vocês, alunos do oitavo ano, também com os professores e a todos aí que irão acompanhar mais essa aula aí, que vai falar sobre a questão demográfica do planeta. Como é um assunto extenso, nós dividimos aí em duas partes e nós vamos ver aí o que nós vamos trabalhar hoje, né, professor? Sim, eu já vou aqui já deixar um bom dia aqui para a professora Lucimara, da Escola Estadual Paulo de Oliveira Melo, em Mogi das Cruzes. Galerinha aí atenta na aula de geografia. O que nós iremos trabalhar hoje? Qual é a habilidade que nós iremos explorar hoje? Será analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, aplicar os indicadores demográficos e analisar as mudanças sociais, culturais, políticas, ambientais e econômicas decorrentes da transição demográfica em diferentes regiões do mundo. A unidade temática será o sujeito e seu lugar no mundo, e o objeto de conhecimento tratará da diversidade e dinâmica da população mundial e local. E aí, já para poder ir situando a galera aí na aula de hoje, nós vamos ver o vídeo aí sobre a importância do censo. Quantas mudanças acontecem em 10 anos? O mundo vem se transformando de modo cada vez mais acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020. Um país que se conhece só tem a ganhar. É isso aí. Então, é um vídeo aí que retrata a importância do censo, né? Na realidade, está falando do censo 2020, né? Mas por causa da pandemia, isso não ocorreu, né? Lembrando que o censo aqui no Brasil, ele acontece de 10 em 10 anos, né? Então, o último foi em 2010, que é os dados que nós temos aí da maioria que nós vamos lançar aí para vocês.
né, no Brasil, né, no caso dados socioeconômicos do Brasil, mas que deveria ter em 2020, mas provavelmente, né, vai ser adiado aí para 2022, né, por causa dessa questão da pandemia. E o censo, ele tem essa importância, né? Ele tem importância para o quê? Para os municípios, para os estados, até para o país em si, né, nas instâncias governamentais, está planejando, né, através aí dos números que são alocados aí pela pesquisa que o IBGE faz, tanto no censo como também no PNAD, né, que é aquela pesquisa nacional domiciliar que é feita trimestralmente, semestralmente, quadrimestralmente, dependendo do assunto tratado. Então é importante o censo demográfico, é importante que as pessoas respondam, porque cada vez mais vai aprimorando essas questões aí socioeconômicas dos países. Como a gente vai falar de demografia, a gente tem que saber, né, o que significa essa questão demográfica. Então vamos lá, acompanhem na tela. Então nós temos aí ciência que estuda as populações humanas e suas características, tamanho, distribuição, estrutura e composição. Mudanças que ocorrem na população ao longo do tempo, como o crescimento populacional e as suas variáveis, nascimentos, óbitos e migrações. Então vejam, né, o conteúdo que você analisa quando você fala, né, de uma pesquisa demográfica, né, e toda essa relação que a gente tem com a população de um bairro, de uma cidade, né, do município lá, do estado, do país e do mundo, né? E, logicamente, como a gente vai falar de mundo e vai falar de Brasil, sempre dando ênfase para dados brasileiros, né? Vamos aí na próxima tela para a gente acompanhar um mapa da população mundial, dados aí de 2017, aí a gente acompanha na legenda, que é importante sempre, né, ter essa questão da legenda, aí a estimativa da população de crescimento dela em relação ao ano anterior. Então nós temos aqui menos de 0,1% de aumento, que é o crescimento vegetativo em relação à população que estão aí nos países em amarelo, né, mas temos populações aí com mais de 5% da população mundial, tá? Que são aqueles povos, né? No caso aqui é a quantidade de população dentro do planeta. E logicamente, né, quem tem mais população aí em consideração à população total do mundo, que está em destaque mais escuro, a China e a Índia, né, que aparece aí em destaque, que são lá os dois países, né, com a maior quantidade de população e que tem mais de 5% cada um, né, da população total do Brasil, do mundo, tá certo? Então, relacionar isso, porque eles já ultrapassam lá mais de 1 bilhão de pessoas aí para cada país aí, né? E eles estão, né, praticamente juntos, né? A China e a Índia com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes cada um nesse ponto, e daqui uns anos a Índia vai passar a China aí pelo seu alto crescimento vegetativo, pelo seu alta taxa de nascimento, etc, etc. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver os países mais populosos do planeta também em quantidade. Então está lá a China, lá já ultrapassando 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a Índia logo atrás, com 1 bilhão e 339 milhões, e aí os Estados Unidos aparece em terceiro, com 324 milhões. O Brasil aqui aparece em quinto, tá? Mas ele já é agora ele é sexto lugar aí, né, na atualização dos dados aí, com hoje em torno aí de um pouco mais de 212 milhões, né, que é a população mais ou menos aí do Brasil, tá certo? Então nós temos aí países da Ásia, que boa parte está na região asiática, né, como a China, a Índia, a Indonésia, tem país do continente africano, tem os países aí da América, né, como o Brasil, Estados Unidos e o México, tem a sua distribuição nos continentes, né, da população total, mas, né, a maior parte aí da população mundial se encontra no continente asiático, principalmente por causa desses dois países que acabam se destacando, tanto se destacaram no mapa, como se destacaram aí no gráfico que a gente viu aí. Na próxima nós vamos ver a taxa de crescimento mundial, né, que é aquela que eu citei anteriormente para vocês, tá? Então aqui é quanto se cresce anualmente por país, né? Então nós temos lá menos de 0%, já tem países que estão negativamente, né? Ou seja, em vez de aumentar a população, está diminuindo, né, por questões, né, de expectativa de vida, né, e a baixa taxa de natalidade, a baixa taxa de fertilidade, mas tem países aí que estão acima de 3%
que boa parte deles estão no continente africano. Né? O Brasil está lá numa projeção entre 0% a 1%, na realidade está em 1,1% de crescimento anual. A tendência é que daqui uns 10, 15 anos diminua, né, para a porcentagem em torno de 0,8, 0,9%, porque a taxa de fertilidade aqui no Brasil e a taxa de natalidade também está diminuindo. Né? Então a gente vê, logicamente, que boa parte do crescimento vegetativo estão nos países em desenvolvimento emergente, e os países desenvolvidos já estão naquela taxa de crescimento vegetativo negativo, tá certo? Tem também aí a população urbana, vamos acompanhar aí na tela, né, aí a população urbana, sempre dando aí um destaque para o Brasil. Então nós temos aí população residente em área urbana, né, mais de 80% são aí países que incluem o Brasil, né? Nós temos aí os Estados Unidos e o Canadá na América do Norte, nós temos aí países na Europa, como os países nórdicos, né? Mas a média dos países urbanos aí gira em torno de 40% a 70% aí de população urbana, né? Os países africanos são países aí que ainda têm, né, uma economia mais baseada na agricultura, então tem países com menos de 20% de população urbana, né, como tem países que estão variando aí na faixa de 20% até 60%, né, dessa população urbana. Né? A gente sabe que o Brasil passou por uma fase de industrialização na década de 50, na década de 60, e aí a partir da década de 70, década de 80, começa a mudar, né, essa questão de taxa de urbanização com a taxa rural. Vamos lá, já pode ir para a próxima tela. Isso aí nós temos aí a densidade demográfica dos países no mundo, aí o mapa, né, mostrando as partes mais escuras são as partes mais altas da densidade demográfica, tá certo? Então, assim, é uma concentração de população em área. Quando a gente fala em densidade demográfica, a gente faz uma média, né, do total da população com o total da área. Né? A gente até viu lá no gráfico anterior, né, que tinha lá mostrando a área, então você divide a população pela área. Por isso que quando a gente fala em densidade demográfica, a gente fala habitantes por quilômetro quadrado. E, logicamente, a gente observando aí a região da Ásia, aquela parte mais avermelhada, é a região que nós chamamos de formigueiro humano, que é a região aí do sudeste da Ásia, que tem lá principalmente a Índia, a região lá de Bangladesh, que são regiões que têm uma população, né, que são bem populoso e bem povoado, que a gente fala em geografia, né? Ou seja, tem uma extensa população, né? Como tem uma área pequena, que é o caso, por exemplo, da Índia, né? Porque tem lá 1 bilhão e 300 e tantos milhões de habitantes, é uma área bem menor. Quando você vai dividir a população pela área, você vai falar lá, tem uma população de densidade demográfica de tantos habitantes por quilômetro quadrado. Por isso que aquela parte está mais escura e é conhecida aí como formigueiro humano, tá certo? E aí nós temos um gráfico aí mostrando, né, os países com a maior quantidade de densidade demográfica. E tá aí os países que eu citei para vocês aí, daquele formigueiro humano. Bangladesh, né, que tem aí uma densidade, né, uma média em torno de mais de 1.100 habitantes por quilômetro quadrado. Então vocês viram lá na primeira coluna tem a população, na segunda coluna tem a área total, é só dividir. E aí dividindo se dá lá 1.115 habitantes por quilômetro quadrado. Então tem a Índia, tem o Paquistão, que faz toda parte lá do formigueiro humano, tem a Nigéria na África, que tem uma grande quantidade de população, né, tem a densidade muito alta, está em quarto. A China, veja que a China é interessante, né, tem a maior população, ela é populosa, mas ela não é tão povoada como é Bangladesh, como a Índia. Por quê? Porque a extensão territorial da China é muito alta. Então, por isso que quando se divide, né, 1 bilhão e 400 e tantos milhões de habitantes, você vai dividir por 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. E aí vai dar uma densidade de 147 habitantes por quilômetro quadrado. O interessante é o Brasil, está aqui, ó. O Brasil tem uma média aí de densidade de habitantes por quilômetro quadrado de 24 habitantes por quilômetro quadrado, porque também tem uma extensão territorial elevada, né? Então o Brasil é um país populoso, de população absoluta elevada, né? Mais de 212 milhões de habitantes, mas não é povoada, porque sua densidade demográfica é uma média baixa de 24 habitantes, 25 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é interessante retratar para vocês aí.
Vamos para a próxima aí que é interessante. Ó, ele está mostrando aí a densidade populacional em regiões do globo, habitantes por quilômetro quadrado. Eu vou mostrar primeiro 1950. Então vai aparecer aí o gráfico com 1950. Então temos lá a África com 7,7, a América Central com 15,5, a América do Norte 9,3, a Ásia lá com 45,2 a densidade de habitantes por quilômetro quadrado, isso é por continente, tá? A região do Caribe com 75,6, a Europa 24,8, muito próxima do Brasil, e o Quênia com 1,5. Agora, quando eu jogar o gráfico em cima de 2015, olha o que acontece. Vamos lá. Nós vamos aparecer aí o próximo gráfico, é só clicar aí. Isso, olha como a África se expande, a América Central. Então, há uma evolução da população total na média da densidade demográfica. Então, nós temos lá a América do Norte tendo uma queda, nós temos lá a Oceania, que tem uma baixa população, né, até principal, está bem centralizada na região da Austrália, mas o que mostra aí que o aumento populacional do mundo também faz com que haja uma densidade demográfica que explode nas regiões principalmente mais povoadas, que é principalmente o continente asiático, tem também o continente americano, o continente da Europa, por ter uma área menor, né, com mais de 50 países, também sofre essa questão de uma certa elevação, apesar de estar entre 24, mas tem regiões muito densas, né? Então é isso que acaba acontecendo. Mas não é só países considerados em desenvolvimento que tem essa questão de povoamento elevado. O Japão, por exemplo, né, tem também uma densidade elevada, né, porque tem um território pequeno, tem em torno lá de 150 milhões de habitantes, e o Tóquio, por exemplo, tem mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, professor. Olha que transformações, né, professor Antônio? Quer dizer, o mundo está em incompleta transformação. E aí, talvez até esteja, haja, né, construções de dados estatísticos para projeção aí no futuro, né? Vou mandar um abraço aqui para a professora Sandra, lá da Escola Alzira do Vale Hollenberg, de São José do Rio Preto, todos aqui acompanhando a aula de geografia. Mas vamos aí fazer essa garotada mexer os dedinhos no teclado com a atividade que está na tela. Qual a diferença entre população total e densidade demográfica? Olha que pergunta interessante. Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos. Participe! Voltamos para a interação. Vamos pegar aqui algumas respostas, professor Antônio. Professora Renata traz as respostas dos seus estudantes.
afirmando que a população absoluta do país, né, que a questão da densidade demográfica total, né, da população, e a outra é a população dividida pelo seu território. A professora Renata traz população total, é a população do país inteiro. E o crescimento demográfico é a divisão da população total por tamanho do país, ou seja, por quilômetro quadrado. Correto, professor Antônio? Está certíssimo. Então, a população absoluta já diz o nome, ela é o total de uma área, né? Pode ser o país, como a professora citou, né? Então, o Brasil aí tem 212 milhões, é a população absoluta, a população total. A população relativa, né, ou a densidade demográfica, é pegar a área do território que você quer. Posso pegar a cidade de São Paulo, por exemplo. Divido a população da cidade de São Paulo pela sua área, e aí você tem habitantes por quilômetro quadrado. Então, depende de qual dados que você quer ver aí. Mas é interessante isso e é até bom para uma pesquisa aí dos alunos aí, né, para mostrar aí e aprender essa questão de população absoluta, população relativa, densidade demográfica, é o que a gente está vendo muito aqui, que são os dados aí censitários aí pela IBGE e principalmente aí pela questão aí do censo aí, tá certo? Bom, vamos lá, né, que faltando pouco tempo e tem algumas coisas aí para mostrar. Esperança de vida ao nascer, tá? Então nós temos aqui, né, a esperança de vida ao nascer, que tem lá, né, a questão aí da idade, né? Então, quem tem lá uma expectativa de vida, que a gente fala muito, menos de 50 anos, está em amarelo, né? Então nós temos lá, né, no continente africano, de 50 a 60 anos, principalmente aí, nessa faixa etária aí de expectativa de vida. O Brasil está lá em torno de 70 a 73 anos, já passou, por sinal, essa parte aí, né, está em torno aí de 77 anos em média, né, e os países aí denominados mais desenvolvidos estão numa faixa superior aí, acima de 73 anos, né? Então está lá o Canadá, né, que tem lá tá mais escuro, que aparece aí, né, a Austrália, junto com a Nova Zelândia na Oceania, aparece aí com destaque para mais de 73 anos. Mas são dados aí de 10 anos atrás, né, de 2013, então esses dados mudaram bastante, inclusive, como eu citei aí do Brasil, que provavelmente no próximo censo vai mostrar que a expectativa de vida aqui do brasileiro aumentou. Poderia ser mais, mas por questões sociais acaba tendo esse problema de diminuir um pouco aí, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem. A próxima imagem mostra a taxa de natalidade, né, que a taxa de natalidade, ela mostra aí uma faixa de menos 10, né, crianças a cada 1.000 habitantes. Então está lá o amarelo do Brasil, né, ele tem lá uma taxa bruta de natalidade de 10 por 1.000, né, e países, né, do continente africano aí já está entre 35 acima de 45, né, crianças que nascem a cada 1.000. Tá, então é interessante retratar isso, 1.000 habitantes aí nesse caso aí. Vamos lá para a próxima. Né, nós temos aí a próxima tela que mostra a mortalidade infantil. A mortalidade infantil é crianças que não completaram um ano de vida a cada 1.000 nascidos vivos, tá certo? Então nasceram vivos, os que não completaram um ano de idade entra para essa taxa de mortalidade infantil. Então menos de 10 a cada 1.000 nascidos são os países aí que estão em amarelo, né? Então se destaca muito aí países, né, da Europa, países da América do Norte, e o Brasil está na faixa de 10 a 25 por 1.000 nascidos vivos, né? E dando destaque aí de novo para o continente africano. Já vamos aí para a próxima, né, para não perder tempo, que está acabando a aula. Taxa de mortalidade, aí é tudo, né? Então seria a taxa bruta de mortalidade, né, para cada 1.000 habitantes. Então temos lá menos de 4, né, mortes a cada 1.000 habitantes, que é o Brasil acaba aparecendo entre 4 e 8, né? E os países da Europa, né, países aí da América do Norte, como o caso do Canadá, menos de 4 habitantes a cada, menos 4 mortes a cada 1.000 habitantes. E quando fala taxa de mortalidade é geral, né? Por doença e por outros casos aí que aparecem aí, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que nós vamos ter lá a questão dos refugiados, né? Os migrantes aí que a gente acaba falando muito. Então, número de refugiados por país de origem, né? Então aí no caso aparece em destaque a Síria, né, que tem lá a quantidade maior, né, porque teve lá os problemas de guerras, né, nós também temos o Afeganistão, países do continente africano, países aí do continente asiático, aqui no Brasil nós temos a Venezuela, desculpa, aqui na América do Sul nós temos aqui a Venezuela. Então os pontos rosas são os pontos onde esses refugiados saíram aí, né. Vamos lá para a próxima,
já para agilizar aí o nosso processo, que é um gráfico, né, que acaba mostrando aí para vocês, né, os refugiados por país de origem, né, como foi retratado aí para vocês verem aí. Tem países aí da África, países da Ásia, que aparecem em destaques aí. Vamos lá para a próxima tela. Para finalizar, deslocados internos, são esses aí, né, que aí está citando aí a Colômbia, aqui na América do Sul. Nós temos boa parte dos países da África e países da Ásia, como eu retratei para vocês. Certinho? Bom, o tempo está curto, o tempo acabou, então não dá mais para passar. Na hora do repositório tem lá a aula completinha. Obrigado aí pela participação, obrigado, professor Carlos, até a próxima, pessoal. Muitas estratégias de aprendizagem, os professores discutindo aqui para trabalhar posteriormente essa aula muito rica. Continue estudando, garotada, durante o dia, avalie a aula no final. Até a próxima aula, tchau.